Fábio Fox, a voz ao seu alcance. Não se limite a ouvir este CD, leve a sério os conceitos e depois faça sua própria experiência com eles. Guarde o que for de útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este CD talvez seja o mais importante que você terá ouvido. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Certa vez, recebi o conselho de um amigo, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais para jogar cartas e notou a minha presença. Na época eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. Meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. Ele disse: olha, eu comecei igual a você, um desastre completo. Fantástico, isso faz com que eu me sinta bem melhor, pensei. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu: mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Olha, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo. Porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção e ele continuou: você sabia que a maioria das pessoas ricas pensam mais ou menos da mesma forma? Eu disse: não, nunca observei. Ao que ele respondeu: isso não é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha: acho que sim. Então ele explicou: tudo o que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, perguntei: e no que você está pensando neste momento? E a sua resposta foi: estou pensando que os ricos cumprem seus compromissos e o meu neste momento é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. A gente se vê. E foi embora. Mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei: por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Aprendi tudo o que eu podia sobre funcionamento da mente humana, mas me concentrei principalmente na psicologia do dinheiro e do sucesso. Descobri que sim, era verdade, os ricos pensam de um modo diferente das pessoas que não possuem dinheiro e até das que têm uma vida confortável em termos financeiros. Acabei tomando consciência de como meus pensamentos me empurravam para longe da riqueza. E o mais importante, aprendi técnicas poderosas de recondicionamento mental para passar a pensar da mesma forma que eles. Não é que pensamos errado, não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Este CD ensina mais como se desprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto seus velhos modos de pensar e agir o conduzirão às situações em que você está agora. Se você já é verdadeiramente rico e feliz, ótimo. Caso contrário, eu o convido a considerar algumas possibilidades que podem não adequar ao que você pensa, ao que é certo ou apropriado para a sua situação. E por falar em confiança, adoro a história do homem que está caminhando à beira de um penhasco quando, de repente, perde o equilíbrio, escorrega e cai. Felizmente, ele tem a presença do espírito de se agarrar a uma saliência do penhasco e ficar pendurado ali de forma desesperadora. Depois de passar algum tempo nessa situação, ele começa a gritar por socorro. Há alguém aí em cima que possa me ajudar? Não ouve nada e continua gritando: há alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde: sou eu, Deus, posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. O que se ouviu em seguida foi: há mais alguém aí em cima que possa me ajudar? A lição é simples. Se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. No fim, os resultados falarão por si mesmos. Vivemos em um mundo de dualidades, altos e baixos, claros e escuros, quente e frio, rápido, lento, direita e esquerda. São alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível haver um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance.
Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele. As primeiras envolvem aspectos essenciais como conhecimento comercial, administração financeira e estratégia de investimento. Mas não menos fundamental é o jogo interno. Vou fazer uma analogia com um carpinteiro e suas ferramentas. Ter as mais modernas ferramentas é indispensável para ele. Porém, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizá-las com habilidades de um mestre, é ainda mais importante. Eu sempre digo, não basta estar no lugar certo e na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa no lugar certo e na hora certa. Quem é você então? Como você pensa? Quais são suas crenças? Quais são seus hábitos e suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter e o seu pensamento e suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. A maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos acaba voltando ao seu estado financeiro original, isso é, a ter a quantidade de dinheiro com a qual consegue lidar com mais facilidade. No caso de quem enriquece pelo próprio esforço, ocorre exatamente ao contrário. Repare que quando um milionário desse tipo perde a fortuna, geralmente ele a refaz em pouco tempo. Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo. Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo. 2 anos depois recuperou tudo e até conseguiu mais. Como se explica esse fenômeno? É simples. Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do sucesso: a mente milionária. No caso de Trump, a sua mente bilionária, é claro. Você já percebeu que ele nunca poderia ser apenas um milionário? Como você acha que ele se sentiria a respeito do seu sucesso financeiro se o seu patrimônio líquido fosse de 1 milhão? Provavelmente ele se sentiria arruinado, um completo fracasso financeiro. Isso acontece porque o termostato financeiro desse empresário está regulado para produzir bilhões e não milhões. Algumas pessoas têm um termostato financeiro programado para gerar milhares, e não milhões. Outras têm um termostato ajustado para criar algumas centenas. Finalmente, existem aquelas cujo termostato financeiro está condicionado a funcionar abaixo de 0. Elas estão congelando e nem sabem por quê. A realidade é que a maior parte das pessoas não atinge o seu pleno potencial, não é bem-sucedida. As pesquisas mostram que 80% dos indivíduos jamais serão financeiramente livres como gostariam, e 80% deles nunca se considerarão de fato felizes. O motivo é simples: as pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial de vida, baseada somente no que vem. Elas vivem estritamente o mundo visível. Veja, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, como saúde é resultado, doença é resultado, e até o peso que a pessoa tem é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito, e quaisquer que sejam seus resultados, abundantes ou escassos, bons ou maus, positivos ou negativos, lembre-se sempre de que o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. Simples assim. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação de seus pensamentos e dos sentimentos e das ações em questão ao dinheiro. É simples. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. A sua programação conduz os seus pensamentos conduzem os seus sentimentos conduzem as suas ações e as suas ações conduzem aos seus resultados. Mudando a programação, você dá o primeiro e indispensável passo para modificar os seus resultados. Princípio de riqueza. Quando o subconsciente tem que optar entre lógica e emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Mais um princípio de riqueza. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva ou necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente.
O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Você sabia que as estatísticas elas mostram que a causa mais frequente de separações e divórcios é o dinheiro? E o principal motivo por trás das brigas não é o dinheiro em si mesmo, mas o conflito entre modelos de dinheiro. Não importa quanta grana você tenha ou deixa de ter, se o seu modelo não é compatível com o da pessoa com quem se relaciona, há um grande desafio à sua frente. Isso vale para as pessoas casadas, namorados, familiares e até sócios. O fundamental é compreender que você está lidando com modelos e não com o dinheiro. Uma vez que tenha identificado o modelo financeiro do seu parceiro ou da sua parceira, conseguirá lidar com ele de um modo que satisfaça ambos. Mas afinal, o que está programado no seu modelo de dinheiro? É hora de responder a pergunta que vale 1 milhão. Qual o seu atual modelo de dinheiro e sucesso e para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para sucesso, para mediocridade ou para o fracasso financeiro? Está programado para viver na dureza ou para fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou para trabalhar de forma equilibrada? Você está condicionado a ter um rendimento estável ou fluente? Já sabe do que se trata? Primeiro você tem, depois não tem, depois não tem. Sempre parece que as causas dessas drásticas variações vêm do mundo exterior? Por exemplo, eu tinha um ótimo emprego, mas a empresa faliu, então eu comecei meu próprio negócio. As coisas iam de vento em polpa, porém o mercado encolheu. O meu negócio seguinte ia muito bem até meu sócio sair. Enfim, não se iluda. Se esse é o seu modelo em operação, tem que mudar. Você está programado para ter uma renda baixa, uma renda média ou uma renda alta. Sabia que existem quantidades de dinheiro que a maioria das pessoas está programada para receber? E você, está programado para receber 10 mil, 20, 30, 40 mil por ano? 50, 60 mil por ano, 80, 100 mil, 200, 300 mil, mais de 300 mil? A questão é, o seu rendimento atual não importa. O que interessa saber é se você está atingindo o seu pleno potencial financeiro ou não. Talvez você esteja se perguntando, por que diabos uma pessoa precisa de tanto dinheiro? Primeiro, a própria pergunta não é francamente positiva para a sua riqueza, mas um sinal de que você deve rever o seu modelo de dinheiro. Vamos em frente. Você está programado para economizar dinheiro ou para gastá-lo? Está programado para administrá-lo bem ou para administrá-lo mal? A verdade é que a maioria das pessoas acredita que o sucesso nos negócios depende fundamentalmente das suas qualificações e dos seus conhecimentos, ou pelo menos da sua perspicácia em identificar melhores oportunidades em termos comerciais. Odeio ter que lhe dizer isso, mas não é bem assim. Uma das maneiras mais óbvias é examinar o seu resultado. Analise a sua conta bancária, analise a sua renda, analise o seu patrimônio líquido, analise o êxito dos seus investimentos, analise o seu sucesso nos negócios, analise se você é um gastador ou um poupador, analise se você administra bem as suas finanças, analise até que ponto os seus rendimentos são estáveis ou fluentes, analise o quanto você dá o duro para ganhar dinheiro e analise os seus relacionamentos que envolvem dinheiro. O seu dinheiro é suado ou chega a você com facilidade? Você tem um negócio ou um emprego? Você fica muito tempo no mesmo negócio ou emprego ou muda com frequência? Você pode tentar o que for, desenvolver seu conhecimento em negócios, em marketing, em venda, em negociações, em administração, tornar-se especialista em ações, enfim. Essas são ótimas ferramentas, mas no fim, se a sua caixa de ferramentas interna, sua mente, não for grande e forte o suficiente para ajudá-lo a ganhar e conservar quantidades substanciais de dinheiro, todas as ferramentas do mundo lhe serão inúteis. Repito, é uma simples questão de aritmética. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Felizmente, ou quem sabe infelizmente, o seu modelo de dinheiro e sucesso tenderá a permanecer com você para o resto da vida, a não ser que seja modificado e transformado. A maioria de nós acredita que vive uma vida baseada em escolhas, mas geralmente isso não é verdade. Mesmo sendo pessoas esclarecidas, ao longo de um dia tomamos poucas decisões que refletem conscientemente que temos de nós mesmos naquele momento. Na maior parte do tempo somos como robôs, agimos no automático, dirigidos por condicionamentos passados e velhos hábitos. É nesse ponto que entra a conscientização. A consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos de escolhas verdadeiras feitas no momento presente, em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Portanto, adquirindo consciência, você poderá viver do que é hoje em vez do que foi ontem. Conseguirá reagir apropriadamente às situações que se apresentam, fazendo uso de toda a gama e de todo o potencial das suas qualificações e dos seus talentos, em vez de reagir de forma inadequada aos acontecimentos impelidos por medo e insegurança do passado. Uma vez consciente, conseguirá ver sua programação como tal ela é,
meras gravações de informações recebidas e aceitas no passado, quando você era muito jovem para conhecer algo melhor. Entenderá que esse condicionamento não é quem você é, mas quem escolheu ser. Compreenderá que você não é gravação, e sim o gravador, que não é o conteúdo do corpo, mas o próprio corpo. De fato, a genética pode ter influenciado nisso tudo. É claro, os aspectos espirituais também desempenham seu papel, porém boa parte do modelo da pessoa que você é provém de crenças e informações de outras pessoas. Como já disse, as crenças não são necessariamente verdadeiras nem falsas, nem certas nem erradas, mas sejam ou não válidas, elas são opiniões que foram transmitidas repetidamente e depois passadas de geração em geração até chegarem a você. Sabendo disso, basta renunciar de forma consciente qualquer conceito que não o ajude a conquistar riqueza e substituí-lo por outro que o faça isso, pois nenhum pensamento mora de graça na cabeça de ninguém. Todos eles são investimentos ou custos, ou levam a pessoa na direção da felicidade, do sucesso, ou afastam dessas duas coisas, ou fortalecem ou enfraquecem. Por isso é indispensável que você escolha sabiamente os seus pensamentos e suas crenças. Conscientize-se de que eles não são quem você é, tampouco estão necessariamente ligados a você. Por mais preciosos que pareçam, não têm mais importância e significado do que aqueles que você lhes confere. Nada tem significado, exceto aqueles que nós mesmos atribuímos às coisas. Se o seu verdadeiro objetivo na vida é decolar rumo ao sucesso, não acredite numa só palavra que você mesmo disser. E se deseja clareza instantânea, não creia num só pensamento seu. Caso você seja como a maioria das pessoas, vai acreditar em algo nesse inteirinho, portanto, pode perfeitamente adotar para si mesmo crenças positivas, enriquecedoras. Lembre-se, pensamentos conduzem a sentimentos, que conduzem às ações, que conduzem a resultados. Você pode optar por pensar e agir como pessoas ricas e desse modo conquistar resultados semelhantes ao que elas alcançam. Digamos que uma mulher está no shopping center e vê uma bolsa verde em promoção com 25% de desconto. Ela se dirige imediatamente aos arquivos da sua mente com a pergunta: devo comprar esta bolsa? Numa fração de segundos, eles lhe dão a resposta. Você anda procurando uma bolsa verde para combinar com o sapato que comprou na semana passada. Além disto, esta tem o tamanho ideal. Compre-a! Ela se encaminha para o balcão sentindo emocionada, afinal vai comprar a linda bolsa e também orgulhosa, pois está adquirindo com 25% de desconto. Na mente desta mulher, esta compra faz total sentido. Ela quer a bolsa, acredita que precisa dela e ainda por cima que aquele é um grande negócio. No entanto, em nenhum momento a sua mente encontrou o seguinte pensamento: é verdade, esta bolsa é muito linda e caramba, é uma verdadeira pechincha. Mas como neste momento eu estou com um débito imenso no cartão de crédito, é melhor eu me segurar. Princípio de riqueza. Você pode optar por maneiras de pensar favoráveis à sua felicidade e ao seu sucesso e deixar de lado formas negativas, mas do pensar tem que ser com inteligência. Pois lembre-se, a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato e ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Quase todas as pessoas entendem que somos criaturas de hábitos. O que elas não sabem é que existem dois tipos de hábitos, o de fazer e os de não fazer. Tudo que você não está fazendo neste momento, você tem o hábito de não fazer. A única maneira de mudar isso é fazendo. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas com a mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas simplesmente acontecem. Já reparou que, em geral, são as pessoas que têm uma situação financeira difícil que gastam mais dinheiro com jogos lotéricos? Elas realmente acreditam que a riqueza cairá no seu colo quando as bolinhas com os números forem sorteadas. Às vezes passam a noite coladas na tela da televisão esperando ansiosamente pelo sorteio para ver se desta vez a fortuna finalmente lhe sorrirá. Você precisa acreditar que é você mesmo quem conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo quem promove sua própria mediocridade, que é você mesmo quem estabelece suas próprias batalhas pelo dinheiro e pelo sucesso, consciente ou inconscientemente. Sempre se trata de você. Em vez de assumir responsabilidade pelo que acontece na sua própria vida, as pessoas de mentalidade pobre preferem colocar-se no papel de vítimas. A vítima põe a culpa na economia, no governo, na bolsa de valores, nos corretores, no ramo do seu negócio, no patrão, no empregado, no gerente, no diretor da empresa, no serviço de atendimento, no departamento de entrega, no marido ou na mulher, no sócio, em Deus, enfim, até no país. A culpa é sempre da outra pessoa ou de outra coisa. O problema é invariavelmente alguém ou alguma coisa e nunca ela própria.
Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar sua situação dizendo algo do gênero: o dinheiro não é assim tão importante. Eu lhe pergunto, você acha que se disser ao seu marido ou mulher, ou seu namorado ou namorada, ou sócio ou sócia, que não são assim tão importantes, algum deles ficariam muito tempo com você? Acredito que não. Tampouco o dinheiro ficaria. Você possuiria uma motocicleta se ela não fosse importante para você? É claro que não. Teria um papagaio, por exemplo, de estimação se ele não fosse importante para você? Obviamente não. Da mesma forma, se na sua opinião o dinheiro não é tão importante assim, você simplesmente não terá nenhum. Vou explicar algo sem meias palavras. Todas as pessoas que dizem que o dinheiro não é importante não têm dinheiro nenhum. Os ricos entendem a importância do dinheiro e o lugar que ele ocupa na sociedade. Quem tem a mentalidade pobre, por sua vez, valida sua própria inépcia financeira com comparações irrelevantes, afirmando: o dinheiro não é mais importante do que o amor? Ora, essa é uma comparação equivocada. O que é mais importante, o seu braço direito ou o esquerdo? Óbvio que ambos têm importância. O dinheiro é essencial nas áreas em que produz resultados, insignificante no campo que não tem utilidade. E embora o amor possa fazer o mundo girar, esse sentimento certamente não paga a construção de hospital, de igreja, de casas e também não enche a barriga de ninguém. Você já reparou como costuma ser difícil a vida das pessoas que vivem se lamentando? Parece que tudo que pode dar errado lhes acontece. Elas dizem: é claro que eu reclamo, olha como a minha vida é uma droga. Agora que você já sabe mais sobre o assunto, pode explicar: não, é exatamente porque você se queixa que a sua vida é uma droga. Vou lhe passar um dever de casa e prometo que ele lhe dará uma grande oportunidade de mudar a sua vida. Eu desafio a não reclamar de nada durante os próximos 7 dias. E não apenas em voz alta, mas na cabeça também. Porém, você terá que fazer isso nos próximos 7 dias inteirinhos. Por quê? Porque durante os primeiros dias talvez você ainda receba alguma coisa ruim, residual do passado. Por isso pode demorar um pouco para ela se dissipar. E a partir de hoje, quando você se vir culpando os outros, se justificando, se queixando, pare imediatamente. Lembre-se de que você está criando a sua vida e atraindo para ela todo o momento, sucesso ou negatividade, de acordo com o seu pensamento e de acordo com o que diz. É fundamental que escolha cuidadosamente os seus pensamentos e suas palavras. É hora de resgatar o seu poder e reconhecer que você cria tudo o que existe e o que não existe na sua vida. Observe que você produz sua riqueza, ou a falta da riqueza, e todas as possibilidades que estão no meio do caminho. Faça um controle. Ao final de cada dia, liste por escrito o fato que tenha sido positivo e outro que tenha sido negativo. Depois escreva as respostas para a seguinte pergunta: como eu criei cada uma dessas situações? Se houver outras pessoas envolvidas, responda: qual foi o meu papel na criação de cada uma dessas situações? Esse exercício manterá você responsável por sua vida e consciente das estratégias que estão funcionando ao seu favor e das que estão contra você. Princípio de riqueza. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. As pessoas da mentalidade pobre jogam o jogo do dinheiro na defensiva. Responda: se você fosse disputar uma partida de um esporte qualquer usando uma tática estritamente defensiva, quais seriam suas chances de vencer? Muita gente concordaria que pouco ou nenhuma. No entanto, é assim que a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro. A sua principal preocupação é a sobrevivência e a segurança, e não a conquista de riqueza e abundância. Então, qual é a sua meta? Qual o seu objetivo, a sua intenção? A meta das pessoas verdadeiramente ricas é ter grande fortuna e abundância. Não apenas algum dinheiro, mas muito dinheiro. E qual o objetivo das pessoas de mentalidade pobre? Ter o dinheiro suficiente para pagar as contas em dia já seria um milagre. Deixe-me falar uma vez mais sobre o poder da intenção. Se o que você pretende é possuir apenas o bastante para cobrir despesas, é exatamente o que conseguirá, nem um único centavo a mais. A questão se resume ao seguinte: se o seu objetivo é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico, mas caso sua meta seja enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. Portanto, liste por escrito 2 objetivos financeiros que demonstrem a sua intenção de criar abundância, e não mediocridade ou pobreza. Relacione metas do tipo jogar para ganhar, em rendimento anual e também em patrimônio líquido. Torne essas metas possíveis dentro de um prazo realista e concretize-as. Princípio de riqueza. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Pergunte às pessoas se elas querem ser ricas. A maioria delas vai pensar que você é doido. Claro que sim, dirão. A verdade, porém, é que quase todas elas não desejam enriquecer. Por quê?
porque tem no seu subconsciente muitos arquivos de riquezas negativos que lhe dizem que há algo errado em ser rico. Cada um de nós tem arquivos de riqueza dentro do armário chamado mente. Esses arquivos contêm as nossas crenças pessoais, uma das quais é a de que ser rico é maravilhoso. No entanto, no caso de muita gente, nessas pastas estão também informações que dizem que ser rico talvez não seja tão espetacular assim. Ou seja, essas pessoas têm mensagens internas contraditórias a respeito da riqueza. Uma parte desses registros afirma o radiante: ter mais dinheiro tornaria minha vida muito mais divertida. Mas a outra parte grita: mas vou ter que me matar de trabalhar. E qual é a graça então? Uma parte diz: vou poder viajar pelo mundo. E a outra destaca: mas todos vão querer uma ajudinha minha. Essas contradições podem parecer inocentes, mas na realidade são alguns dos principais motivos pelos quais a maioria das pessoas nunca enriquece. O principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é que não sabem o que quer. Sei que é difícil acreditar, mas você sempre consegue o que quer, aquilo que você deseja no seu subconsciente, e não o que você diz querer. Talvez você negue isso enfaticamente. Está louco? Por que motivo eu ia querer continuar me matando de trabalhar? Respondo-lhe exatamente com a mesma pergunta: não sei. Por qual razão você haveria de querer continuar se matando de trabalhar? Se você não está obtendo a riqueza que diz desejar, há uma grande probabilidade de que seja porque, primeiro, no seu subconsciente, você não almeja de verdade. Segundo, você não está disposto a fazer o que é necessário para conseguir. Querer somente não basta. Você nunca notou que querer nem sempre conduz a ter? Observe também que querer e não ter cria mais querer. Querer torna-se um hábito que só leva a ele mesmo, um círculo vicioso que não chega a lugar nenhum. A riqueza não resulta simplesmente do fato de a pessoa desejar possuí-la. Basta observar a realidade. Bilhões de indivíduos querem ser ricos, mas relativamente poucos são. O significado de comprometer-se é dedicar-se sem restrições à riqueza, o que exige não refrear, dar 100%, tudo o que se tem para se obter essa riqueza. Isso requer disposição para fazer o que for necessário durante o tempo que for preciso. Este é o caminho de um guerreiro. E essa é a palavra-chave: ser um guerreiro, incondicionalmente. Isso mostra que você está dando de tudo, e quero dizer tudo mesmo, tudo o que tem para conseguir ser rico. Muitas das pessoas financeiramente empacadas que conheço têm um limite quanto ao que estão dispostas a fazer e ao que aceitam arriscar e ao que admitem sacrificar. Embora se digam prontas para fazer tudo o que for necessário, eu sempre descubro quando a questão profundamente é que elas impõem uma série de condições em relação ao que estão ou não dispostas a realizar para ter sucesso. Detesto ter que dizer isso, mas ficar rico não é um passeio no bosque. E se alguém disser que essa pessoa não é sincera. A minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização e 100% de dedicação, atitude e de não desistir jamais. E agora, você está disposto a trabalhar 16 horas por dia? As pessoas ricas estão. Concordam em trabalhar 7 dias por semana e abrir mão da maior parte do seu final de semana? As pessoas ricas sim. Admite sacrificar o seu tempo com a família e com os amigos e se privar de suas diversões e dos seus hobbies? As pessoas ricas fazem isso. Aceita arriscar todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu capital inicial sem nenhuma garantia de retorno? As pessoas ricas correm esse risco. Elas estão preparadas para agir assim e dispostas a fazer tudo isso durante um tempo que pode ser curto ou bastante longo. E você, está pronto para essa realidade? Com sorte, não terá que trabalhar muito tempo, nem sacrificar nada. Desejar é de graça, porém eu não contaria com isso. As pessoas ricas pensam grande, as pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Considere a lei dos rendimentos. A sua remuneração se dará na proporção direta do valor que você agregar, de acordo com o mercado. Sobre isto, a palavra-chave é o valor. E é importante conhecer os 4 fatores que determinam o seu valor no mercado: oferta, demanda, qualidade e quantidade. A minha experiência diz que o fator que representa o maior desafio para a maioria das pessoas é a quantidade. Ele corresponde simplesmente a quanto o seu valor você realmente agrega ao mercado. Outra maneira de dizer isso é quantas pessoas você atende ou atinge. E para isso basta responder: como você quer viver? Como deseja jogar o jogo? Prefere pensar grande ou pequeno? A escolha é sua. A maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso. Segundo, porque se sentem inferiores e não merecedoras. Não se consideram suficientemente importantes ou capazes de fazer uma real diferença na vida de alguém. Mas preste atenção, a nossa vida não diz respeito a somente nós. Diz respeito também a contribuir para a vida dos outros.
Diz respeito a ser fiel à nossa missão e à nossa razão de estarmos neste mundo neste momento. Diz respeito a acrescentarmos a nossa peça ao quebra-cabeça do planeta. A maioria das pessoas está tão presa ao seu próprio ego que pensa: tudo gira em volta de mim, de mim, de mim. No entanto, se você quer ser rico no verdadeiro sentido da palavra, isso não pode se limitar a você. Tem que incluir o valor que você acrescenta à vida dos outros. O propósito da nossa vida é acrescentar valor à vida de outras pessoas, dessa e de outras gerações. Cada um de nós veio ao mundo com certos talentos naturais, habilidades específicas. Esses dons nos foram dados por uma razão: usá-los e compartilhá-los. Pesquisas mostram que os indivíduos mais felizes são aqueles que exploram ao máximo esses talentos. Parte da nossa missão na vida deve ser, portanto, partilhar os talentos e o valor que temos com o maior número possível de pessoas. Isso requer estar disposto a pensar grande. Você conhece a definição de empresário? A minha é uma pessoa que lucra solucionando problemas alheios. Exatamente, o empresário não é nada mais do que alguém que soluciona problemas. Não se iluda, neste mundo todos nós temos uma missão. Há uma razão para você estar vivendo nesse momento. No livro do Fernão Capello, a certa altura um personagem pergunta: como vou saber se completei a minha missão? E a resposta é: se você ainda respira, é porque ela ainda não terminou. Nascemos para tornar manifesta a glória de Deus que está dentro de nós, não apenas de algumas pessoas, mas de todas. Quando deixamos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazerem o mesmo. No momento em que nos libertamos do nosso próprio medo, nossa presença liberta automaticamente as outras pessoas. Pense nisso, as pessoas ricas focalizam oportunidades para gerar oportunidades a outrem. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode dar errado em qualquer situação. A sua programação mental primordial é: e se não der certo? Ou mais frequente: isso não vai dar certo. Quem possui uma visão de classe média é ligeiramente mais otimista. Sua programação mental é: espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental: vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro caso a vaca vá para o brejo. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo, morrendo de medo. Levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer, e quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então elas se justificam dizendo: eu estava me preparando. Com certeza, mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais fortunas. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro num terreno de periferia. Em 10 anos depois, surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center, um edifício de escritórios. Este investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte? O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que sorte, ou qualquer coisa do gênero, não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, compre algo ou comece algo. Outro princípio-chave pertinente nesse caso é: as pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem, repetindo a lei universal que diz: aquilo que você focaliza se expande. Como os ricos estão sempre voltados para oportunidades, elas chovem à sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado estão sempre enfatizando obstáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. Dedique o seu tempo e sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades, supere-as. Em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Saiba que a ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que, uma vez dentro do jogo, podem tomar decisões inteligentes no momento presente, fazer correções de rumo, ajustar as velas durante o percurso e seguir em frente.
As pessoas de mentalidade pobre, por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões, acreditam que precisam saber tudo de antemão, o que é praticamente impossível. Enquanto isso, não fazem nada. Entre no jogo, mas entre para vencer. Pense numa situação, num projeto que você tenha tido vontade de começar. O que quer que você esteja esperando, esqueça. Comece agora, de onde está, a partir do que você tem. Se possível, dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa para aprender os macetes. Se já aprendeu, não tem mais desculpas. Vá à luta, pratique o otimismo. Tudo que alguém considerar problema ou obstáculo, reclassifique como oportunidade. Você deixará loucas pessoas negativas. Mas afinal, qual é a diferença? Não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo? Focalize o que você tem e não o que você não tem. Faça uma lista de 10 coisas pelas quais você se sente grato. Leia em voz alta. Repita essa leitura todas as manhãs durante 30 dias seguintes. Se não gostar do que possui, não terá mais nada disso, nem precisará ter. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. As pessoas de mentalidade pobre costumam olhar para o sucesso alheio com ressentimento, ciúme e inveja. Ora alfinetam com frases do tipo "que sorte eles têm", ora sussurram "esses ricos idiotas". Se você quer ser uma pessoa boa, mas considera os ricos naturalmente maus, nunca será um deles. É impossível. Como você pode ser algo que despreza? É espantoso observar o ressentimento e até a raiva pura e simples que muitas pessoas de mentalidade pobre têm dos ricos. É como se acreditasse que eles são responsáveis pela situação difícil em que elas se encontram. É isso mesmo, os ricos ficam com todo o dinheiro e por isso não sobra nenhum para mim. Esse é obviamente o perfeito discurso de uma vítima. Não se esqueça também que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, certos ou errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. Não é necessário ser perfeito para ficar rico, porém é importante saber reconhecer pensamentos que não fortalecem nem você mesmo nem os outros e mudar o foco para pensamentos mais positivos. Por exemplo, a pessoa tem a crença da ideia de que é pecado um homem ser rico. Dinheiro é poder. É preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim, porque assim você pode praticar mais boas ações com ele do que sem ele. O dinheiro imprime Bíblia, o dinheiro constrói igreja, o dinheiro envia missionários, o dinheiro sustenta pastores. Portanto, eu digo que é necessário ter dinheiro. Se você é capaz de enriquecer honestamente, é seu dever sagrado fazer isso. É um erro terrível das pessoas piedosas pensar que se deve ser pobre para ser piedoso. A verdade é que o ressentimento contra as pessoas bem-sucedidas financeiramente é uma das maneiras mais seguras de alguém continuar na pior. Nós somos criaturas de hábitos. Para superar esse ou qualquer outro hábito, precisamos praticar. Quero que você, em lugar de ressentimentos dos ricos, pratique admirá-los. Pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim saberá inconscientemente que quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão, o amarão, em vez de roerem de ressentimentos de maneira como talvez você tenha feito até agora. Abençoe aquilo que você quer. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. A questão é, de algum modo você se ressente do que as pessoas possuem? Se você faz isso, nunca poderá ter nada. Princípio de riqueza. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Ao contrário dos ricos, muitas pessoas de mentalidade pobre, quando ouvem falar do sucesso de alguém, costumam julgar, criticar, escarnecer, além de tentar puxar esse indivíduo para o seu próprio nível. Quanta gente assim você conhece? Quantos parentes seus agem desse jeito? A questão é, como é possível aprender com indivíduos que você critica ou se inspira neles? Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou e fez uma ótima pergunta. O que eu faço se sou positivo e quero crescer, mas o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo ou devo tentar mudá-lo? O que fazer se a pessoa do seu convívio íntimo não está interessada no seu crescimento pessoal e até te critica pelo que você é? A resposta é a seguinte: primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo, seja bem-sucedido, seja feliz e quem sabe as pessoas vejam luz em você, queiram um pouco dela para si próprias. Repito, a energia é contagiosa, a escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta.
A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, apenas conte. No pior dos casos, se não for mais capaz de lidar com a energia negativa das pessoas que o cercam e se isso estiver prejudicando de tal maneira que não consiga mais crescer, talvez você precise tomar algumas decisões corajosas a respeito de si próprio e de como quer viver a sua vida. Não estou lhe sugerindo que haja de modo irrefletido, mas eu, por exemplo, jamais poderia conviver com alguém negativo e que desdenhasse do meu desejo de aprender e de crescer, pessoal, espiritual e financeiramente. Nunca faria isso comigo mesmo, porque tenho respeito por mim e pela minha vida. Mereço toda a felicidade e todo o sucesso que eu puder ter. Agora lhe pergunto, você abraçaria uma pessoa sabendo que ela está com conjuntivite? A maioria de nós diria nem pensar. Da conjuntivite eu quero distância. Muito bem, acredito que o pensamento negativo é uma espécie de conjuntivite mental. Em vez de coceira nos olhos, ela provoca um sentimento de desdém. Em vez de dor, causa vontade de criticar. Em vez de ardência, desencadeia um sentimento de frustração. Agora me diga, está seguro de que deseja ficar perto de alguém que apresenta esses sintomas? Nos Jogos Olímpicos de 2004, uma canadense campeã mundial dos 100 metros com barreiras era a favorita absoluta para a medalha de ouro. Mas na prova final, ela tocou no primeiro obstáculo e caiu feio. Nem completou a prova. Extremamente abalada, ficou lá chorando sem acreditar no que havia acontecido. Passaram os 4 anos inteiros se preparando, 6 horas por dia, 7 dias por semana. Na manhã seguinte, eu ouvi a entrevista coletiva, devia tê-la gravado. Fiquei impressionado com a visão dessa atleta sobre o que lhe ocorrera e sobre o futuro. Ela disse mais ou menos o seguinte: não sei por que aconteceu, mas aconteceu e vou aprender com isso. Estou me dedicado a concentrar mais e trabalhar nos próximos 4 anos. Quem sabe qual seria o meu caminho se eu tivesse vencido? Talvez eu perdesse o ímpeto de competir, não sei, mas a minha gana de vencer agora é maior do que nunca. Voltarei ainda mais forte. Ouvindo-a falar assim, só pude dizer: caramba, a gente aprende um bocado com os campeões. Pois bem, identifique uma situação ou pessoa que puxa você para baixo. Afaste-se dessa situação ou ligação, ou diminua os contatos. Pare de assistir a bobagens na TV e fique longe de conversas destrutivas. Busque positivamente o que é o melhor para você e para a sua vida. As pessoas ricas, elas sabem que são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidades pobres são menores do que os seus problemas. Aqueles que pensam pequeno fazem qualquer coisa para evitar obstáculos. Quando se veem diante de um desafio, saem correndo. A ironia é que nessa busca por uma vida sem complicações, eles acabam tendo outros problemas, sentindo-se muitas vezes fracassados. O segredo do sucesso não é tentar evitar os problemas, nem se esquivar ou se livrar deles, mas crescer pessoalmente para se tornar maior do que qualquer adversidade. Observe que, independentemente de você ser rico ou pobre, de pensar grande ou pequeno, as adversidades não deixam de existir. Enquanto você respirar, sempre restará diante os chamados problemas e obstáculos da vida. Para encurtar a conversa, o tamanho do seu problema nunca é a questão principal. O que importa é o seu próprio tamanho. Se você tem um grande problema, isso quer dizer apenas que está sendo uma pessoa pequena. Não se deixe enganar pelas aparências. Se o seu mundo exterior é um simples reflexo do seu mundo interior, caso queira fazer uma mudança permanente, redicione o foco do tamanho do seu problema para o tamanho da sua pessoa. Ou seja, aprenda que você sempre será maior do que qualquer problema. Quanto maiores forem os problemas com os quais você lidar, maior o negócio que será capaz de conduzir. Quanto maior o número de funcionários que você administrar, maior a quantidade de clientes poderá atender. Quanto maior o universo de clientes que você atender, maior o montante de dinheiro conseguirá controlar. E, finalmente, maior a fortuna terá capacidade de acumular. Repito, a sua riqueza cresce na mesma medida que você. O objetivo é evoluir pessoalmente, até ser capaz de superar quaisquer problemas e obstáculos que se imponham no caminho da conquista e conservação do seu dinheiro. Pense em você como seu próprio recipiente de riqueza. Se ele é pequeno, a sua fortuna é muito grande, o que acontecerá? Você perderá. O recipiente vai transbordar e o excesso de dinheiro cairá pelo lado de fora. Não se pode ter mais dinheiro do que cabe no próprio recipiente. Portanto, você terá que crescer até se tornar um recipiente amplo, capaz de não apenas guardar, mas de atrair mais fortuna. Feitas as contas, você se torna um mestre em lidar com problemas na superação de qualquer obstáculo, o que pode impedi-lo de alcançar o sucesso. A resposta é nada. E se nada pode detê-lo, você não para nunca. E se jamais para, que opções possuirá na vida? A resposta é todas. Como nada pode freá-lo, todas as coisas estarão à sua disposição. Você apenas escolhe aquilo que é seu. Isso chama-se liberdade.
Reconheça que ser ou não merecedor é apenas uma história inventada. Mais uma vez, nada tem significado, exceto aquele que nós mesmos atribuímos às coisas. Quanto a você, não sei, mas eu nunca ouvi falar de alguém que ao nascer tenha passado pela fila do carimbo. Você consegue imaginar Deus carimbando a testa de cada pessoa que acaba de chegar ao mundo? Merecedor, não merecedor, merecedor, não merecedor. Definitivamente não merecedor. Sinto muito. Isso eu não acredito. Não acredito que as coisas aconteçam assim. Ninguém lhe impõe esse rótulo. É você mesmo quem faz isso, quem inventa isso, quem decide isso. Só você determina se você é ou não merecedor. É um ponto de vista exclusivamente seu. Se você diz que é merecedor, então é. Se diz que não é, então não é. Em qualquer hipótese, você viverá sua própria história. É simples assim. Portanto, siga este conselho. Pare de engolir essa tolice de não merecimento e comece a tomar as medidas cabíveis para enriquecer. O segundo motivo principal da dificuldade de receber é a pessoa ter acreditado no ditado: dar é melhor que receber. Trata-se de um completo disparate. O que é melhor? Quente ou frio? Grande ou pequeno? Esquerda ou direita? Claro ou escuro? Dar e receber são as duas faces de uma mesma moeda. Quem inventou que é melhor dar que receber, sinto muito, mas deve ser ruim em matemática. Para todo doador tem que haver um recebedor. Para todo recebedor tem que haver um doador. Pense no assunto. Como você poderia dar algo se ao outro lado não existe alguém para receber? As duas pessoas têm que estar em perfeito equilíbrio para que possa atuar no meio a meio. E como dar e receber necessariamente se equivalem, devem também ser iguais em importância. Ou seja, nenhum é mais importante do que o outro. É claro, haverá quem diga: o dinheiro vai fazer com que eu mude. Se eu enriquecer, eu posso me tornar um indivíduo ganancioso. Primeiro, as únicas pessoas que dizem isso são as que têm uma mentalidade pobre. Essa ideia não passa de uma justificativa para o fracasso, fruto de muitas ervas daninhas dos jardins financeiros internos. Não caia nessa armadilha. Você já deve ter ouvido este conselho: vá à escola, tire boas notas, arranje um bom emprego, consiga um contra-cheque especial, estável, seja pontual, trabalhe duro e será feliz para sempre. Não sei qual a sua opinião a respeito disso, mas eu gostaria de ter a garantia dessa promessa por escrito. Infelizmente, este meio sábio que conselho deve ser lido apenas em conto de fadas. As pessoas de mentalidade pobre preferem receber um salário garantido ou ser remuneradas por horas trabalhadas. Precisam de segurança, de saber que terão aquela exata quantidade de dinheiro sempre na mesma data, todos os meses. O que elas não percebem é o que essa segurança tem um preço, e o preço é a riqueza. A vida baseada na segurança é uma vida fundamentada no medo. Na verdade, o que a pessoa está dizendo é: temo não ser capaz de ganhar o suficiente pelo meu desempenho, por isso me contento em receber o suficiente para sobreviver ou ter algum conforto. Até descobrir que para ficar rica precisa receber por seus resultados, as pessoas de mentalidade pobre trocam tempo por dinheiro. O problema dessa estratégia é que o seu tempo é limitado, portanto elas invariavelmente acabam quebrando a regra da riqueza número 1, que diz: nunca estabeleça um teto para os seus rendimentos. Ao optar por ser remunerado pelo tempo que depende, você estará matando a chance de ficar rico. Mas como vou ganhar a mais se sou assalariado? Busque novas fontes de renda. Em alguns países, como nos Estados Unidos, uma ótima opção é entrar para uma empresa de marketing de rede, um sistema de distribuição que movimenta bens ou serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma rede de empresários independentes, sem necessidade de pontos de venda. Os produtos são adquiridos por eles diretamente da empresa a preço de distribuidor e revendido a preço de tabela ao consumidor final. Mesmo com pouco dinheiro, a pessoa pode se tornar um empresário distribuidor e desfrutar das vantagens de possuir um negócio próprio com um pequeno número de inconvenientes administrativos. Porém, isso é importante. Não pense nem por um minuto que alguém consegue ser bem-sucedido nessa atividade sem se dedicar. O negócio só dá certo quando o trabalho é bem feito. O êxito nesse ramo depende de treinamento, tempo e muita energia, muita disposição. No fim das contas, a única maneira de você ganhar o que realmente merece é receber com base nos seus resultados. Não custa lembrar o que meu pai me dizia: você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa em troca de um salário. Se é para ter um emprego, faça questão de que lhe paguem em porcentagem. Ou então, trabalhe por conta própria. Isso é que é um conselho sábio. Princípio de riqueza. As pessoas ricas pensam: posso ter duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam: posso ter uma coisa ou outra. Você almeja uma carreira de sucesso ou ter mais tempo para ficar com a família? Ambos. Você quer se dedicar aos negócios ou se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro ou uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra.
enquanto os ricos optam por ambas. Eles entendem que com um pouco de criatividade podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo uma coisa ou outra, a questão fundamental, a pergunta a si mesmo é: como posso ter as duas coisas? Esse questionamento mudará sua vida. Ele o livrará de um modelo de escassez e limitação. Em troca, lhe dará um universo de possibilidades e abundância. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. Eu sempre disse à minha família que não pretendia me tornar escravo de um trabalho que não apreciasse, que ficaria rico fazendo aquilo que amava. A resposta era sempre a mesma: você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios, prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento, depois, se sobrar tempo, curta a vida. Lembro perfeitamente de dizer a mim mesmo: se eu seguir esse conselho, acabarei como eles. Não, eu vou conseguir as duas coisas. Foi muito difícil. Às vezes era obrigado a ficar 1 ou 2 semanas fazendo um trabalho que detestava para poder começar a pagar o aluguel, mas nunca abri mão da intenção de alcançar os meus 2 objetivos. O dinheiro é como um lubrificante, e ele lhe permite deslizar pela vida em vez de se arrastar por ela. Proporciona liberdade para você comprar o que desejar e fazer o que quiser do seu próprio tempo. Com o dinheiro, você tem condições de desfrutar o que há de melhor e também a oportunidade de ajudar outras pessoas a satisfazer as suas necessidades básicas. Acima de tudo, ter dinheiro faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. Repito, esse é um ponto que as pessoas pensam pequeno e se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são mutuamente excludentes, ou seja, não tem nada a ver, mas tem sim. Muita gente pensa ou se é rico ou se é feliz. Isso não passa da programação de quem pensa pequeno. Uma pessoa que é rica em todos os sentidos dessa palavra entende que as duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de 2 braços ou de 2 pernas, necessitamos de dinheiro e felicidade. Eu quero estimular a você a se livrar do mito de que o dinheiro é mau, de que você deixará de ser bom ou puro se enriquecer. Essa crença é uma grande besteira, e se você continuar a aceitá-la, ficará empacado num importante aspecto da sua vida. Ser bondoso, generoso, afetuoso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiros que há na sua carteira. Essa qualidade vem do que existe no seu coração. Ser puro, espiritualizado, não tem relação com a sua conta bancária. Esses atributos se originam do que está na sua alma. Acreditar que o dinheiro tem o poder de torná-lo bom ou mal não passa do modo de pensar ou uma coisa ou outra. Puro lixo, que não ajuda em nada a sua felicidade ou seu sucesso. É claro que poupar também é indispensável. Se você ganhar rios de dinheiro e não conservar nenhum, claro que não fará fortuna. Veja o que normalmente acontece na nossa sociedade. A pessoa tem um carro, depois ganha mais dinheiro e compra um carro melhor. Possui uma casa, ganha mais dinheiro e adquire uma casa maior. Tem roupas, ganha mais dinheiro e compra mais roupas. Tem férias, ganha mais dinheiro e gasta mais nas férias. É claro que existem exceções e regras, pouquíssimas aliás. Em geral, à medida que os rendimentos aumentam, os gastos sobem também. É por isso que apenas os rendimentos por si mesmos não criam riquezas. Adote a política de conhecer o seu patrimônio líquido até o último centavo. Vou lhe sugerir um exercício que pode mudar a sua vida financeira. Pegue uma folha de papel, escreva o cabeçalho Patrimônio Líquido. Em seguida, crie uma planilha simples, começando com 0 e terminando com o objetivo que você considerar adequado. Anote o seu patrimônio líquido atual e a cada 90 dias, ou seja, 3 meses, inclua o seu novo patrimônio líquido. Desse modo, você se verá ficando cada vez mais rico. Por quê? Porque estará monitorando esse patrimônio. Lembre-se, aquilo que focalizamos se expande. Como sempre eu digo, é aonde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. Mantenha-se concentrado em 4 fatores do seu patrimônio líquido: aumentar seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. Princípio de riqueza: as pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. O que distingue o sucesso do fracasso financeiro é a capacidade que a pessoa tem de administrar o próprio dinheiro. É simples: para controlar dinheiro é necessário administrá-lo. Os que se valem do argumento não têm o dinheiro suficiente para administrar, por sua vez estão olhando pelo lado errado do telescópio. Em lugar de dizer, quando eu possuir muito dinheiro começarei a administrá-lo, você deve dizer, quando eu começar a administrar as minhas finanças terei muito dinheiro. Quem pretende passar a controlar o dinheiro assim que sair do buraco, se comporta da mesma forma que o obeso que diz, vou começar a fazer exercício e dieta só depois que perder 10 quilos. Isso é colocar o carro na frente dos bois e não leva ninguém a lugar nenhum. Primeiro é necessário que a pessoa administre corretamente o dinheiro que possui
para depois ter mais recursos financeiros para gerir. Vivemos num universo bondoso e afetuoso, cuja regra é: você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Portanto, antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar a administrar o que está em suas mãos. Em pouco tempo, você ficará impressionado com os resultados. Um dos maiores segredos da administração do dinheiro é o equilíbrio. Por um lado, você deve poupar o máximo para ter condições de investir e ganhar mais dinheiro. Por outro lado, convém depositar 10% dos seus rendimentos em uma espécie de conta de diversão. Por quê? Porque temos uma natureza holística. Não podemos afetar uma parte da vida sem afetarmos outra. Algumas pessoas economizam ao extremo. Com isso, o seu lógico responsável fica satisfeito, mas o seu espírito não. No fim, esse lado espiritual, ávido por satisfação, diz: chega, quer um pouco de atenção também, e sabota os seus resultados. Portanto, crie algumas contas: 10% para a conta poupança de despesas de longo prazo, 10% para a conta de construção financeira, 50% para a conta de necessidades básicas. Enfim, é você quem deve administrar. Vou dizer uma coisa: as pessoas de mentalidade pobre pensam que tudo depende dos rendimentos. Acreditam que para enriquecer é necessário ter um salário nababesco. Isso é uma bobagem, uma grande bobagem. A verdade é que se você administrar o seu dinheiro seguindo o programa que eu estou dizendo, terá grande chance de se tornar financeiramente livre, com rendimentos relativamente baixos. No entanto, caso controle mal suas finanças, não conseguirá essa liberdade mesmo que tenha rendimentos elevados. É por isso que alguns profissionais bem remunerados, como médicos, advogados, dentistas e até atletas, muitas vezes são duros. Afinal, não se trata de quanto dinheiro entra, e sim do que a pessoa faz com ele. Tudo se resume ao seguinte: ou você controla o seu dinheiro, ou ele o controlará. Para controlar o dinheiro, você tem que administrá-lo. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprender a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Independente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não deixe para amanhã. Mesmo que só tenha R$1, administre-o. Pegue 10 centavos, deposite no cofre da conta de liberdade. Separe mais 10 centavos, deposite no cofre de diversão. Essa simples ação enviará ao universo uma mensagem dizendo que você está pronto para receber mais dinheiro. E é claro que se puder administrar mais, vá em frente. Não resta dúvida que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Observe o mundo real. Existem milhões, não, bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia até a noite. São ricas? Não, a maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis ou velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando de férias? Os ricos, é claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Portanto, é preciso trabalhar e ter também a sua liberdade. Por isso eu falei e repito sobre o marketing de rede, o marketing multinível, por exemplo, que é um conceito muito bom. Primeiro, porque geralmente não se requer um grande capital inicial. Segundo, porque uma vez estabelecido proporciona rendimentos residuais constantes, que é uma outra forma de renda sem que você precise trabalhar ano após ano. E outra, que você experimenta obter isso como um emprego que te gere uma renda extra. Assim como o marketing multinível, que funciona a um longo prazo, assim funcionam também a vida das pessoas ricas. Elas pensam a longo prazo. Elas equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Os indivíduos de mentalidade pobre pensam a curto prazo. As suas vidas são governadas pela satisfação imediata. Eles usam a desculpa: como eu posso pensar no amanhã se mal consigo sobreviver neste momento? O problema é que no fim das contas o amanhã se torna o hoje. Quem não cuida do problema agora dirá a mesma coisa de novo amanhã. Por isso eu te digo, a ideia é fazer o seu dinheiro trabalhar para você tanto quanto você trabalha para ele. Para isso é necessário poupar e investir em vez de gastá-lo, como se a prática fosse a missão da sua vida. Chega de ser engraçado, os ricos possuem muito dinheiro e gastam pouco, ao passo que as pessoas de mentalidade pobre têm pouco, mas gastam muito. Enquanto as pessoas de mentalidade pobre veem cada real como um dinheiro a ser trocado por algo que querem imediatamente, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 10, que podem ser replantados e render 1.000, que vão sendo plantados para render 2.000 e assim por diante. Pense nisso. Todo real que você gastar hoje pode lhe custar 100 no futuro.
Eu pessoalmente considero cada uma das minhas notas de dinheiro um soldado, cuja missão é conquistar a minha liberdade. Desnecessário dizer que tomo o maior cuidado com os meus soldados da liberdade. Não me desfaço deles de modo fácil nem rápido, mas desfaço de forma cuidadosa e cautelosa. O segredo está na administração. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter. A escolha é sua. Caso queira enriquecer ou ser bem-sucedido de alguma forma, tem que ser um guerreiro. Precisa estar determinado a realizar o que for necessário para isso. Deve ensinar a si mesmo a não se deixar parar por nada neste mundo. Ficar rico nem sempre é cômodo nem fácil. Na verdade, pode ser algo muito difícil. Mas e daí? Um dos princípios chaves do guerreiro é: se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil. Uma das coisas mais importantes a entender na vida é que você não é a sua mente. Você é muito maior e mais poderoso que ela. A sua mente é uma parte de você, tanto quanto a sua mão. Uma pergunta para provocar o seu raciocínio: e se a sua mão fosse como a sua mente? Ela estaria em toda parte, dando tapas em você o tempo todo, falando sem parar? O que você faria? A maioria das pessoas responde: eu cortaria fora. Mas se a sua mão é uma ferramenta poderosa, por que você vai se livrar dela? A resposta certa, evidentemente, é: você gostaria de controlá-la? De manejá-la? De treiná-la para trabalhar a seu favor? E não contra você? Saber treinar, manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E é exatamente isso que você deve aprender: saber treinar e manejar a sua própria mente. Mas como você vai treinar a sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esse modo de pensar? No próprio CD que você está ouvindo. Todas as declarações contidas no que você ouve são os modos de pensar que vão transmitir a você fortalecimento. Adote essas maneiras de pensar e ser, e também essas atitudes como suas. Não espere um convite formal. Decida agora mesmo que a sua vida será melhor se você optar por pensar de forma como estou sugerindo, em vez de permanecer com os hábitos mentais destrutivos do passado. Determine que de hoje em diante os seus pensamentos não mais governam você. Você é quem os governa. A partir de agora, a sua mente não é mais o capitão do navio. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Você tem a capacidade natural de descartar qualquer momento todo pensamento que não lhe seja favorável. E a qualquer instante pode também instalar pensamentos fortalecedores, simplesmente optando por se manter concentrado no que te fortalece. Você tem o poder de controlar a sua mente. Se você mantiver fazendo o que sempre fez, continuará conseguindo sempre o que conseguiu. Ora, o seu jeito você já conhece, agora precisa aprender novas maneiras de pensar e agir. Os físicos concordam que nada neste mundo é estático. Tudo que é vivo muda o tempo todo. Por exemplo, uma planta que não cresce está morrendo. Isso também vale para as pessoas e para quaisquer outro organismo vivo. Portanto, se você não crescer, você morre. Enriquecer ou não diz respeito somente a ficar rico em termos financeiros. É mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e mentalmente, para alcançar os objetivos. Vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para transformar-se em alguém bem-sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz, os seus resultados são os frutos. Gosto do ditado que diz: você leva a si mesmo para o lugar em que vai. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem-sucedida em termos de caráter e de atitude mental, será vitorioso de forma natural em tudo o que fizer. Ganhará o poder da escolha absoluta. Passará a ter força interior e a capacidade de optar por qualquer área de trabalho, de negócio ou de investimento, sabendo que será um sucesso aonde você colocar as suas mãos. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem: a principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro, mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você pode ser. Na verdade, esta é a meta de todas as metas: crescer como ser humano. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem um pensamento de classe média costuma ser apenas razoável no campo de atuação, enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre são inexpressivas na sua área. Você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine o seu contra-cheque, o seu salário. Ele lhe dirá tudo.
É simples, para ganhar o máximo, você deve ser o máximo. Vemos esse princípio em operação todos os dias, no esporte profissional pelo mundo afora. Em geral, os melhores atletas são os que ganham os maiores salários, são também os que faturam mais dinheiro com publicidade. Esse mesmo princípio está presente nos negócios e nas finanças. Não importa se você é empresário, profissional liberal ou distribuidor de marketing de rede, nem se você ganha por comissão, se é assalariado, se vive de renda de imóvel, de ação ou de outro investimento. Quanto melhor o seu desempenho na sua área, mais você ganhará. Essa é a outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente. Ademais, comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês, leia livros, leia jornais, participe de cursos, de seminários, negócios, busque desenvolvimento pessoal. O seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso lhe agradecerão e muito.